Boa noite para você que mora nesse país em que, no dia que a gasolina pode chegar perto de R$ 10 o litro na bomba, depois do reajuste anunciado pela Petrobras. Nesse mesmo dia, olha só que gracinha o que diz o cidadão que ocupa o Palácio do Planalto provisoriamente. Bolsonaro admite: eu não decido nada. Está entre aspas, viu, gente? Porque ele falou isso. Eu não defino o preço da Petrobras. Eu não decido nada, disse o Jair Bolsonaro. Isso aqui vai virar o novo... O que vocês querem que eu faça? Eu não sou coveiro, quando começaram as mortes pela Covid-19. É verdade, Bolsonaro, você não decide nada, porque você não governa. Você terceirizou, especialmente a administração da área de economia, para o seu posto piranga, que é um fracasso, que entregou uma tragédia na economia para os brasileiros. Você não governa, Bolsonaro, você não decide nada. Quem decidiu foram aqueles que deram o golpe de 2016, golpe que foi dado justamente por causa do pré-sal. Eu costumo dizer que a classe média foi para as ruas, a corrupção foi a grande desculpa, aquelas manifestações, as famílias contra a corrupção. Muita gente indignada porque as empregadas domésticas estavam tendo direitos demais, viajando de avião. Isso tudo foi a espuma. Mas a corrente verdadeira, o que estava por baixo, era o petróleo e a independência nacional. No Brasil é assim, desde meados do século passado. Quando o país se levanta com um projeto nacional e faz do petróleo uma ferramenta em favor do desenvolvimento, como fizeram Getúlio Vargas e João Goulart, um foi levado ao suicídio, o outro foi derrubado em 64. Agora, de novo, quando o ex-presidente Lula, e sua equipe e os técnicos da Petrobras descobriram o pré-sal, imediatamente os Estados Unidos reativaram a quarta frota, reativaram todo o esquema de intimidação em relação ao Brasil e o esquema todo que levou às manifestações de 2013, depois de 2015 e, por fim, a derrubada de Dilma Rousseff e a prisão de Lula. Tudo tem a ver com a Petrobras. Então é verdade, Bolsonaro, você não decide nada. Quem governa e quem decide são os mesmos que deram o golpe de 2016, porque essa política foi implantada no primeiro mês do governo Temer por Pedro Parente, do PSDB. Foi lá para isso, na Petrobras, para implantar a política de paridade absoluta de preço. É claro, a Petrobras é uma empresa com cotação, com ações em bolsa, tem que ter alguma paridade, tem que ter alguma relação com o preço internacional, mas não pode ser algo absoluto, senão nós temos um completo absurdo, um país que se tornou autossuficiente na produção de petróleo e que vê o preço oscilar dessa maneira absurda que está oscilando aqui no Brasil. Bolsonaro, você não governa. Você já não governa na área econômica há muito tempo. Em breve, a gente espera que você não governe em área nenhuma, porque o que nós temos é um desgoverno. A Petrobras aumentou a gasolina, estamos falando das refinarias, em 18,76% e o diesel em 24,93%. É claro que daí tem a margem, tem os postos, mas tem gente calculando que o litro da gasolina, dependendo da região do Brasil, vai oscilar na faixa entre 8 e 10 reais. Entre 8 e 10 reais, você que vai ter que abastecer o seu carro, a sua moto, nas próximas semanas. E o Bolsonaro dizia, não, precisa mexer nisso aí, mas agora ele está dizendo que não governa. Ou seja, ele passou o recado de que não quer confronto com o mercado financeiro. E quando o Bolsonaro ameaçou, no começo da semana, mexer com a política de preço para tentar salvar a pele dele na eleição, começou um lobby, né? Vocês viram aí nas emissoras, na Globo, em outras emissoras, para que fosse mantida a política de preços dolarizada, assim como eles fazem o lobby para manter o teto de gastos. Vamos até falar sobre isso depois com o Cláudio Couto. Será que os cânones, que assim as sagradas escrituras do neoliberalismo no Brasil, que envolvem teto de gastos, dolarização do petróleo, vão sobreviver às eleições no momento em que o mundo vive uma guerra e os estados estão mudando completamente a sua maneira de lidar com esses temas? O Bolsonaro mostra fraqueza, né? Porque numa hora dessa ele tinha que se impor e falar, vai mudar. Não. Tudo leva a crer que ele está esperando. Se a guerra terminar rápido, ele não mexe nessa política de preço para não desagradar a turma da Faria Lima. É nesse pé que está a situação. O Bolsonaro tentou ganhar tempo e, com isso, vai empurrar a gasolina, em alguns casos, para perto de R$ 10 o litro.
É inacreditável.